Olá, pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui participando desse momento, falar um pouquinho sobre um tema tão importante, um tema tão atualizado e que às vezes gera muita dúvida nas pessoas, um tema inquietante e que para quem trabalha com idosos, quem trabalha com doenças metabólicas e para qualquer profissional da saúde é um tema de grande relevância, que é o desequilíbrio em idosos com diabetes mellitus tipo 2. Eu me chamo Bartolomeu Fagundes, sou mestre em fisioterapia, atualmente sou aluno de doutorado da UFRN. Atuo com esse tema, atuo no desequilíbrio de idosos com diabetes. E esse e-mail que está aí é o meu e-mail pessoal, profissional, então é bartolomeu_fagundes2, @hotmail.com. Caso vocês tenham alguma dúvida, precisem de um contato, fiquem à vontade para falar, certo? Eu gostaria de iniciar essa palestra, essa web palestra, falando um pouquinho sobre o nosso conteúdo, o que é que nós vamos ver hoje. Vamos estudar um pouquinho sobre o envelhecimento populacional, um tema tão bem discutido, de extrema importância, falar sobre as doenças crônicas não transmissíveis, sua prevalência, a importância, o que é que ela tem de relevância para o nosso cenário populacional, discutir um pouco sobre o diabetes mellitus do tipo 2, especificamente o tipo 2, que é o tema-chave dessa web palestra, e buscar a associação desse tema, dessa doença tão importante com o desequilíbrio. Inicialmente, é importante a gente pensar sobre o panorama do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? Segundo esse instituto, acredita-se que até 2050, 30% da população nacional esteja acima de 60 anos de idade. Esse dado ele vai ranquear o Brasil entre uma das 6 maiores potências mundiais em envelhecimento. E qual é a implicância desse dado? A implicância é que o Brasil ele não é um país desenvolvido. Ele é um país que está em desenvolvimento. E um país que está em desenvolvimento nem sempre tem um arsenal de política, de condição social, de condição econômica para abarcar esse envelhecimento de uma maneira positiva. Então, eu sempre gosto de fazer uma pergunta e queria que vocês refletissem um pouquinho sobre essa pergunta ao longo dessa palestra. Você gostaria de envelhecer no Brasil? Essa é uma pergunta inquietante e todo dia eu mudo de opinião. Tem dias que eu ligo o jornal e falo, não, não quero envelhecer nesse país. Mas tem dias que eu vou fazer um estudo mais aprofundado e descubro, não, é interessante realmente envelhecer no Brasil. Então, essa pergunta, ela não vai ter uma resposta concreta. Cada um vai ter uma opinião, mas essa opinião pode mudar. Mas eu queria que vocês realmente ficassem com essa reflexão. O Brasil atualmente é um país que tem, sim, muitas políticas públicas voltadas ao idoso, muitas pesquisas científicas. O Brasil assim, o setor do Estatuto do Idoso, ele é lindo, ele é rico, ele é maravilhoso, mas nem sempre a gente nota a efetividade dessas políticas. Então, isso acaba sendo uma briga, uma disputa diária que a gente tem que ter, porque nós estamos envelhecendo a cada dia, a cada segundo que passa. Nós estamos envelhecendo e essa política tem que abarcar a nossa cidadania. Estima-se um acréscimo de 650 mil idosos por ano no Brasil. Imaginem todo ano aumentar 650 mil idosos em nosso país. É um número alarmante, é um número preocupante e é um número que me deixa muito reflexivo sobre o tema. Então, eu trouxe esses gráficos aqui abaixo para mostrar para vocês como é que está o panorama. Na verdade, vamos buscar o que já passou e como é que está o panorama futuro. Então, se vocês puderem observar, nesse primeiro gráfico, à esquerda e acima, nós temos um panorama de visão, né, de homens e de mulheres, e a gente nota uma pirâmide efetivamente do que estava acontecendo no Brasil no ano 2000, na população acima de 60 anos. Então, aqui é a base. A gente nota muitos idosos, né, de 60 a 64 anos, mas quando a gente chega ao topo da pirâmide, idosos de 100 anos ou mais, a gente nota que praticamente não há sujeitos. Quando a gente busca um panorama para 2030, que é algo um pouquinho mais recente, a gente está em 2018, então, quando a gente vai para 2030, a gente nota um alargamento dessa base, dessa pirâmide, com a prevalência maior das mulheres, obviamente, e a gente começa a perceber que essa pirâmide ela vai tomando outra forma. Ela começa a se alargar e começa a mudar a sua conformidade, e a gente já nota indivíduos acima de 95 anos de idade. Quando a gente chega no último panorama, que é um panorama para 2100, a gente já não nota mais uma pirâmide.
A gente nota outro tipo de figura, uma figura geométrica um pouco mais irregular. Continua o predomínio feminino, mas a gente tem um dado muito mais alarmante, que é o aumento da quantidade de idosos de 100 anos ou mais. Então, quando você vai lá em cima, no topo da pirâmide, a gente nota uma maior quantidade de mulheres do que de homens, novamente, mas a gente nota uma grande quantidade de indivíduos com 100 anos ou mais, coisa que em 2010 a gente praticamente não tinha. Então, o que é que eu quero mostrar para vocês com esses gráficos? Quero mostrar a vocês que o Brasil ele é um país que está em franco envelhecimento populacional. E as pessoas não estão apenas em maior quantidade, mas elas estão vivendo mais. Então, a gente tem um aumento da própria expectativa de vida. E isso é para nos deixar preocupados, sim, porque a gente sabe que, atualmente, as políticas de envelhecimento elas não têm uma atividade tão importante. Então, como é que a gente vai envelhecer em um país que até agora não está tendo esse boom de crescimento de políticas de atenção, de cuidados efetivos, de atenção da área da saúde, por exemplo, para cuidar desses idosos? A gente fala assim de um panorama distante, como 2100, mas se você observar, 2030 está batendo na nossa porta. Então, se você olhar 2030, daqui a um pouco tempo, e quando a gente se deparar, as projeções elas vão estar em um tamanho absurdo. Então, fica a reflexão para a gente entender e perceber a importância do estudo do envelhecimento e entender que provavelmente nós estamos já entrando nessa pirâmide populacional, que provavelmente não vai ser mais pirâmide. Então, o que é que a gente pode fazer? Aonde a gente pode estudar, para onde a gente pode ir para conseguir ter um envelhecimento ativo, um envelhecimento saudável, cuidar das nossas próprias coisas, trabalhar com nossa independência, com nossa autonomia, sem tanto dispêndio energético, sem tanto dispêndio doloroso, digamos assim. Então, fica a nossa reflexão. Com a ascensão do envelhecimento, tem-se o aumento das doenças crônicas não transmissíveis. Então, a gente sabe que a população está crescendo, a gente sabe que a população está vivendo mais, mas a gente sabe que isso traz consequência. Isso traz características que nem sempre são as mais positivas, como, por exemplo, a ascensão das doenças crônicas não transmissíveis, que são doenças prevalentemente típicas do indivíduo idoso. Então, não é dizer que o indivíduo vai ser idoso que ele vai ter uma dessas doenças. Eu conheço diversos idosos que não têm nenhuma doença crônica, não tem nenhum problema de saúde aparente, não tem hipertensão e diabetes, são as mais prevalentes, não tem. Não é sinônimo de envelhecimento, mas as doenças crônicas não transmissíveis, elas têm uma prevalência maior no indivíduo idoso. Então, isso que eu falei para vocês, de ter indivíduo idoso sem doença, é algo um pouquinho mais raro. Geralmente, naturalmente, a gente tem uma grande quantidade de idosos com doenças crônicas não transmissíveis. Então, é uma vida inteira de combate, de luta, de cuidados para conseguir combater essas doenças ou, pelo menos, retardar os seus efeitos negativos, que é o que nós chamamos de comorbidades. São as consequências dessas doenças que trazem para o organismo do idoso um déficit maior de saúde. E, no final das contas, o desfecho final vai ser uma diminuição de mobilidade, de funcionalidade, de independência, de autonomia, vai ser uma perda dessas características. Então, isso é o mais preocupante com as doenças crônicas não transmissíveis. E, dentre elas, de acordo com o Ministério da Saúde, nós temos a mais prevalente, que são as doenças cardiovasculares. Então, principalmente hipertensão arterial sistêmica. Onde você chegar na sua própria família, por exemplo, pode ser que tenha indivíduos com pressão alta. Então, isso já abre um alerta para que a gente se cuide um pouquinho mais. Além de tudo, nós temos as neoplasias, doenças respiratórias, diabetes mellitus também entra aí com uma porcentagem altíssima, uma preocupação mundial, e outras doenças crônicas. Então, a caracterização dessas doenças são doenças que não possuem uma cura específica, não tem por exemplo, é uma doença que você vai tomar medicação e você vai se curar. Mas é uma doença que traz um tratamento muito bem discutido, muito bem associado, e o mais interessante delas para nós, profissionais de saúde, é que todos os profissionais de saúde podem atuar no seu cuidado. Então, por vezes, a gente pensa, por exemplo, uma doença metabólica, a gente tem uma ação exclusivamente do médico endocrinologista. Mas não.
a gente tem uma ação de todos os profissionais da saúde e a ação do combate das doenças crônicas, elas são ações integradas, multidisciplinares, tem uma atenção de vários profissionais da saúde que juntos eles conseguem formar um time, como se fosse um time de futebol. O time de futebol se une, várias pessoas, em torno de uma vitória. E a vitória do time da saúde é a saúde do nosso paciente. Então, essas doenças, elas têm essa especificidade. Elas trazem uma grande quantidade de atuação profissional para combatê-las ou para melhorar os seus sinais e sintomas. Esse gráfico mostra a vocês a distribuição, né, as taxas de mortalidade por doenças não transmissíveis, dividido por região, do ano de 96 até 2007, de acordo com os dados da Organização Mundial da Saúde. E se vocês pararem para observar, nós temos aquele mesmo ranking anterior, doenças cardiovasculares, câncer, doença respiratória, diabetes e outras doenças crônicas. De cara, a gente nota que o Nordeste, ele possui gráficos aumentados em relação a todas as doenças. Então, se você for observar com relação à mortalidade, mesmo nós sendo uma região que não é a região mais populosa, nós temos uma mortalidade altíssima com relação às doenças crônicas não transmissíveis. De todas as regiões, a gente tem a corzinha das doenças cardiovasculares predominando, em sequência, né, doença cardiovascular, depois a gente tem o câncer, as doenças respiratórias e a gente tem o diabetes mellitus, que entra aí como um fator perigoso, um fator de alta mortalidade e preocupante, né? Então, a gente precisa realmente trabalhar no combate a essas doenças e no combate às suas caracterizações. E isso acaba tornando um pouquinho mais fácil da gente ter um cuidado e um controle sabendo que é uma doença que mata muito. Se é uma doença que mata muito, a gente precisa buscar o que é que a gente pode fazer para diminuir essa mortalidade ou para tornar isso algo um pouco menos drástico, um pouco menos grave. E com relação a isso, no Brasil, a gente tem uma grande sacada, digamos assim, do governo, né, que são as campanhas publicitárias enfáticas em televisão, em rádio, em todos os lugares possíveis, com web palestras, por exemplo, também, que é a criação de campanhas de combate às doenças crônicas. Então, se a gente for analisar os dados de mortalidade, por exemplo, eu já elaborei um trabalho sobre os dados das internações por acidente vascular isquêmico. E esses dados, eles tiveram uma diminuição, assim, gigantesca após a criação do programa do Hiperdia. Então, a gente fica pensando assim, nossa, mais um programa que nem sempre atinge toda a população, que é um programa mais populacional. A gente tem uma tendência a pensar que um programa de educação, ele não tem uma abrangência tão grande ou que ele não traz tanto resultado. Mas esse trabalho foi incrível, gente. Os dados, qual é a tendência natural? Que todo ano a gente tem um aumento da mortalidade, porque a população, ela aumenta. Mas quando chegou em 2002, se eu não me engano, foi em 2002, a criação do programa do Hiperdia, a gente teve uma queda brusca da mortalidade das internações por acidente vascular isquêmico. Então, a gente teve uma comprovação específica da diminuição das internações por AVC pela criação dessa política. Então, a gente tem que realmente trabalhar na educação. E nós, profissionais de saúde, independente da criação de qualquer problema, temos esse papel social, esse papel educacional, dentro de casa, dentro da unidade básica de saúde, dentro da universidade, na rua, em qualquer lugar que esteja, a gente tem essa função de educação. Nós somos educadores antes de qualquer coisa. Então, nós temos que no Brasil, a maioria dos idosos, cerca de 85%, apresenta pelo menos uma doença crônica não transmissível. Então, se você parar para pensar, 85% dos idosos é um dado muito grande. Se você tiver 100 pessoas, daquelas 100, 85 vão ter uma doença crônica não transmissível. Então, é um dado grotesco, é algo assustador. Por isso que eu falei para vocês que é uma prevalência do idoso. O idoso tá lá, tá envelhecendo, tá se tornando, quando a gente está se tornando um nível de idoso, a gente tem uma propensão maior a ter uma doença crônica não transmissível. E quando você perceber, 85%, esses 15% que sobraram é uma raridade.
São 15% de idosos que não têm nenhuma doença crônica não transmissível. Esse idoso que eu falei para vocês no início, que eu conheço, que não tem nenhuma doença crônica, ele é uma raridade, ele não é a regra, né? Ele não é a maioria, ele é um pouquinho da exceção, digamos assim, que ele entra nos 15% dos que não têm nenhuma doença. E se você observar, eu vou dar para vocês outro dado mais alarmante, que cerca de 15% desses idosos apresenta 5 ou mais doenças crônicas. Então, 15% desses idosos são aqueles que têm câncer, que têm associado ao câncer uma hipertensão arterial, um diabetes mellitus, um enfisema pulmonar. Então, assim, são idosos que, se você parar para pensar, as comorbidades, a qualidade de vida, tudo isso vai ser um fator indispensável para que esse idoso consiga pelo menos viver. E viver com qualidade. Porque não adianta viver, mas sem qualidade a gente sabe que pelo menos eu não gostaria. Eu preferia viver com qualidade de vida, viver bem, com autonomia, com independência e não ficar tanto resguardado com relação a essas doenças. Então, o público, por exemplo, que eu trabalhei durante o meu mestrado, que eu trabalhei com a síndrome da fragilidade em idosos diabéticos, foi um público predominantemente de idosos com 5 ou mais doenças crônicas não transmissíveis. Eu lembro que na minha pesquisa, o recorde, a maior quantidade de doenças que eu encontrei em um idoso foi de 8 doenças crônicas. Então, se você imaginar que para cada doença crônica dessa, esse idoso ele toma de 1 a 2 medicamentos, imagine esse indivíduo que tinha diagnóstico clínico fechado de 8 doenças crônicas não transmissíveis. Então, assim, foi algo realmente assustador. Toda a minha amostra era diabética, então a gente sabia que pelo menos uma doença crônica a gente ia encontrar, que era o diabetes mellitus do tipo 2. Mas foi muito assustador saber que existem idosos com tantas doenças crônicas, com a polifarmácia, que é uma característica que eu vou mostrar lá na frente, que é uma grande quantidade de medicação. Às vezes são idosos que se medicam com tantos médicos e não vão para um médico específico, por exemplo, um geriatra, para fazer uma avaliação geral dessas medicações. Então, às vezes, eu já atendi idosos no laboratório que eles tomavam 3 medicações para o mesmo problema. E depois que eles foram para um médico específico que avaliou todas essas medicações, essas 3 medicações reduziram só para 1. Então, às vezes a gente não tem tanto cuidado com relação a isso, a família não dá tanta assistência, ou até mesmo não entende, não sabe que isso pode acontecer. E quando a gente vê, tem um paciente gastando muito com remédio, que também a gente sabe que o gasto é um gasto assim exorbitante, e o pior de tudo, além do gasto, é a questão da diminuição da saúde desse paciente. Aí a gente começa a entrar com quedas, com fatores associados à polifarmácia, que são fatores extremamente negativos e que esses pacientes acabam sofrendo essas características da polifarmácia. E quando a gente vê, tá lá, um paciente acamado, um paciente que sofreu uma queda pela quantidade de medicação e que não vai ter mais como a gente intervir. Então, esse dado realmente, para mim, foi assustador. E principalmente porque não é um dado fiel, ele é Ministério da Saúde. Então, e olha só, 2005, se a gente analisar, se for feita uma nova pesquisa para 2018, a gente vai ter um dado que pode ser um pouco mais alarmante. Aí eu me pergunto, como é que a gente fica aí no meio dessa pesquisa, né? Como é que a gente fica no meio desse dado? Para mim, foi muito assustador. As doenças crônicas não transmissíveis, elas são responsáveis pela perda da qualidade de vida em idosos e são causadoras de limitações para trabalho, lazer, exercício físico e atividade funcional. Quando a gente vem nesse parâmetro assim, de limitação, eu me coloco muito no lugar dos meus pacientes. Eu fico pensando, meu Deus, como deve ser complicado você passar, por exemplo, eu tenho um paciente super ativo, ele tem 90 anos e ele é corredor. Ele é corredor, imaginem. Quando eu chego na casa dele para fazer o atendimento, ele já tem corrido de 2 a 3 quilômetros. Assim, nem eu tô nesse padrão, né? Eu tenho 25 anos e não tô assim. Ele tem 90. Então, para mim, é uma grande lição de vida, né? E quando fala aqui nesse slide sobre limitação, eu fico pensando nele, porque ele é um paciente que aos 65 anos, por exemplo, ele sofreu um acidente vascular cerebral e decidiu parar de dirigir. Então, o fato de parar de dirigir para uma pessoa que trabalhava tendo que dirigir é uma limitação muito importante. E assim, não é só o fato de dirigir.
ele não quis mais dirigir e, ao mesmo tempo, ele não queria mais sair de carro com outra pessoa dirigindo. Então, essa limitação, o psicológico do paciente, a situação que ele vivenciou, limitou o trabalho, limitou o lazer. Ele não queria praticar atividade física, não queria fazer nada de atividade funcional. E foi algo muito alarmante, porque a limitação que esse paciente teve apontou diretamente na sua qualidade de vida. Então, você ser uma pessoa limitada hoje em dia ou em qualquer outro momento é algo muito triste, é algo muito preocupante, é algo que mexe com o psicológico de qualquer pessoa. Eu, por exemplo, um exemplo bem prático, quando eu adoeço, não consigo fazer meus atendimentos, não consigo ir para academia, então eu estou limitado naquele momento de fazer as atividades que eu faço no meu dia a dia e que eu gosto, que me dão prazer, que me fazem me sentir vivo. Então, estando limitado naquele momento, minha qualidade de vida cai drasticamente. Imagina de um idoso que passou a vida inteira fazendo aquilo e que ele tem a consciência de que pode ser para sempre. Por exemplo, até hoje ele não dirige, ele fala assim abertamente que não quero dirigir mais, não vou dirigir mais, eu entendo essa minha limitação e vou conviver com ela para o resto da minha vida. Então, é preocupante. Então, a doença crônica não transmissível, ela é preocupante. A limitação que ela traz, ela é realmente algo muito difícil de lidar. Dentre as doenças crônicas transmissíveis mais conhecidas, mais prevalentes, mais incidentes, mais difíceis de lidar, a gente tem o diabetes mellitus tipo 2. Ela é, de acordo com a American Diabetes Association, que é a Associação Americana de Diabetes, é a rede mais conhecida de estudo de diabetes, ela é uma das mais prevalentes. Então, hoje em dia, é praticamente impossível você entrar em uma família, em um núcleo familiar, em um grupo de pessoas e perguntar quem tem diabetes e você obter uma resposta de que ninguém tem. Então, a pesquisa com diabetes, ela tem que existir. Não tem como não acontecer, porque o diabetes mellitus é uma doença muito prevalente. Eu consegui na minha amostra do mestrado, e olha que era uma amostra restrita, eu consegui 125 idosos e a gente deu continuidade à pesquisa. Hoje, a gente tem 154 idosos que são atendidos pelo hospital referência aqui da cidade de Natal, né? Pelo Hospital Universitário Onofre Lopes, e que são idosos já atendidos pela endocrinologia e pela geriatria. Então, assim, a gente limitou nossa amostra e mesmo assim a gente teve um número de 150 idosos em 1 ano e meio. Então, é muito difícil você entrar em um local e não encontrar paciente com diabetes, seja o tipo 1 ou tipo 2, mas o tipo 2, vocês vão ver que ela corresponde a mais de 90% dos casos de diabetes. Os outros 10% é tipo 1 e diabetes gestacional. Então, o diabetes mellitus tipo 2 é uma doença metabólica. Então, a gente tem a ação, a gente tem a abrangência de todos os nossos sistemas orgânicos. Todos os nossos sistemas, eles são afetados pelo diabetes. E o grande problema do diabetes é a hiperglicemia sanguínea. É a glicose que vai ficar circulando no sangue, e a glicose é para estar no sangue em uma quantidade desejável até ser captada pela insulina e ser enviada para os tecidos alvos, como o músculo, como os lipídios. Então, são enviados para o tecido gorduroso, por exemplo, para lá ter uma ação específica de geração de energia. Quando essa glicose ela fica circulante no sangue e tem uma deficiência de envio para esses tecidos, a gente tem algo que pode acarretar problemas muito mais sérios para outros sistemas orgânicos. Então, a gente tem um prejuízo aos órgãos e sistemas, principalmente cardíaco, visual, renal e nervoso. Esses sistemas, eles são os mais afetados. É bem comum você encontrar um idoso com diabetes que tem um problema de visão, por exemplo, uma baixa acuidade visual, ou já precisou fazer cirurgia, ou não consegue ver bem. E o déficit visual, na minha pesquisa, foi um dos déficits mais prevalentes. E a avaliação ela foi subjetiva. Ela foi uma avaliação perguntando como o senhor enxerga a sua visão, né? Ficou até meio que um trocadilho. Como é que o senhor entende sua visão? Qual é a sua percepção da visão? Se era excelente, muito boa, ruim ou muito ruim. E o mais interessante disso tudo é que a larga maioria, mais de 60% dos idosos, relatou a sua visão como muito ruim. Então, a gente tem uma doença que causa cegueira, a gente tem uma doença que causa insuficiência renal, uma doença que causa neuropatia periférica diabética, uma doença que mexe com todos os seus sistemas.
E eu já tive um paciente no laboratório que chegou no laboratório para fazer a avaliação. Quando eu fui avaliar os pés do paciente, os pés estavam encharcados de sangue. Um pé só estava encharcado de sangue. E sabe o que tinha dentro do calçado do paciente? Um prego. Esse prego furou o pé do paciente a manhã inteira, ele andou até o laboratório, e quando ele chegou no laboratório, ele não tinha percebido, mas quando eu fui fazer a avaliação dos pés, eu vi que o paciente estava com o pé encharcado de sangue. O paciente precisou ter um cuidado maior, precisou ir para um posto de saúde, fazer curativo, cuidar daquele pé, foi acompanhado por nós um longo espaço de tempo, pelo problema de cicatrização, porque o paciente tinha neuropatia periférica diabética. Ele não sentia o que estava acontecendo com os pés dele, ele andava com o pé dormente, tinha um déficit de marcha assim grande, assustador. E o paciente teve o pé cortado, machucado, perfurado por um prego. Imagine quanto prejuízo isso pode trazer para o paciente. Então, eu só acreditei mesmo porque eu estava lá e eu fiz a avaliação dele. Mas é algo realmente que parece coisa de novela, que não parece tão real. Então, essa foto mostra para vocês, esse esquema mostra para vocês como é a captação da glicose, o que é que isso vai implicar. Então, inicialmente, no estômago, né, entra a nossa alimentação, né, começa a ser digerida na boca, passa pelo esôfago, vem para o estômago, e começa no intestino a captação dos nutrientes do nosso organismo. Esses nutrientes envolvendo a glicose, ele passa para a rede sanguínea, passa para o sistema sanguíneo, para que o nosso pâncreas receba a informação do estímulo da produção de insulina. Essa insulina consegue captar as moléculas de glicose e transferir para o tecido adiposo, para o músculo, para o fígado, para outras regiões do nosso corpo, para a produção de energia, para estoque, armazenamento, mas no indivíduo diabético, nós temos uma grande resistência à ação da insulina. E essa resistência à insulina vem caracterizar o diabetes, é claro, uma resistência prolongada, de muito tempo e com características associadas. Então, passa o grande espaço de tempo e essa insulina ela não consegue ter uma ação efetiva de pegar a glicose e transferir para os tecidos-alvo. Então, com o passar do tempo, essa glicose circulante no sangue, a hiperglicemia sanguínea, ela vai trazer prejuízo aos órgãos e sistemas e vai começar a caracterizar o diabetes mellitus tipo 2. Qual é uma das principais dificuldades com relação ao diabetes? É o fato de que nem sempre o paciente ele consegue ter um diagnóstico preciso a tempo hábil de tratar. Então, o tempo de diagnóstico de diabetes foi um grande problema no meu mestrado e eu acredito que vai ser de dificuldade com relação agora ao doutorado também. Porque o tempo de diabetes mellitus, ele nem sempre condiz necessariamente com o tempo que o paciente tem. Às vezes o paciente chega no laboratório e fala, olha, eu tenho diagnóstico de diabetes há 10 anos. Mas quando você vai observar, ela buscou o diagnóstico de diabetes quando a doença começou a manifestar sintomas. E quando o diabetes começa a manifestar sintomas, ele já está em um estágio avançado da doença. Então, quando você vai ver o paciente, ele já tem diabetes há 20 anos, mas ele tem lá o tempo de diagnóstico de 10. Então, é um dado que realmente é um pouco difícil na parte da clínica, né? Na parte da pesquisa científica também, do dia a dia com o paciente. Porque o tempo de diabetes, ele é um preditor das consequências dela. Um paciente que tem diabetes mellitus há 10 anos e não tratava, tem uma característica de doença completamente diferente de um paciente que tem diabetes mellitus há 1 ano. Então, a sua terapêutica, a sua ação para esse paciente é completamente diferente de um paciente que tem 10 anos. Então, a gente precisa conhecer esse dado, a gente precisa entender que a nossa ação, o nosso plano terapêutico para um paciente desse tipo é diferente de outro tipo. Então, a gente precisa realmente ter um pouquinho de atenção para esse dado, por mais difícil que ele seja. Então, como é dado o diagnóstico do diabetes? Eu sempre gosto de falar, porque às vezes os pacientes chegam para atendimento, ou chegam para ambulatórios, na prática clínica de vocês mesmo, relatando que tem diabetes, mas quando você vai observar, ele é um paciente pré-diabético, um paciente que toma medicação e que ainda não tem um diagnóstico fechado, que precisa de outros exames, ou é um paciente, por exemplo, um paciente de baixa renda, que foi o público do meu mestrado, é um paciente que
nem sempre tem um conhecimento específico sobre a doença que tem. Então, chega lá e fala, olha, o médico falou que eu estava quase diabético, mas me passou essa medicação, quando a gente vai olhar os exames do paciente, ele é pré-diabético, ele não é diabético. Então, para a minha pesquisa ele já não entrava, mas precisava de todos os cuidados. Então a gente precisa analisar. E os critérios mais efetivos, mais utilizados no mundo inteiro para diagnóstico de diabetes são os critérios da American Diabetes Association, que eu mostrei para vocês anteriormente, a sigla, né? Falei sobre a instituição. Então, os exames mais executados com relação para diagnóstico mesmo de diabetes são os exames que são geralmente prescritos por médicos, a glicemia de jejum, a glicemia pós-prandial, que é essa 2 horas após a ingestão de glicose, a glicemia ao acaso, a hemoglobina glicada e o teste de intolerância à insulina, que assim, às vezes é utilizado, mas só esses testes aqui de diagnóstico, eles já são o parâmetro mais fiel para dar o diagnóstico de diabetes mellitus positivo ou negativo. É importante também, pessoal, entender que não é apenas um exame que vai gerar o diagnóstico, é um conjunto. Os médicos, eles não geram diagnóstico de diabetes apenas com um exame de sangue, assim, algo mais prático e rápido. O ideal é que esse paciente ele seja acompanhado. Existem diversas situações, e já foi comprovado que até o fator emocional, ele implica no aumento da taxa de glicose. Então, a gente precisa analisar todos os fatores envolvidos na vida do idoso para só então fechar um diagnóstico. Então, espera-se, vamos falar dos principais, né? A glicemia de jejum e a hemoglobina glicada. A glicemia de jejum é a glicemia que o paciente faz quando está de jejum, que vai dizer a quantidade de glicose circulante no organismo do paciente. E a hemoglobina glicada é o dado de até 3 meses anterior à realização do exame. Então, às vezes, o paciente exagerou antes do exame, ele se alimentou de muita comida doce, muita comida que tinha uma grande quantidade de glicose, e quando ele foi fazer o exame, deu uma glicose de jejum muito elevada. Mas, quando ele fez a hemoglobina glicada, deu super abaixo dos níveis de diabetes. Então, a gente percebe que é um paciente que nos 3 últimos meses, ele não ingeriu tanta glicose, mas naquele dia anterior ao exame, ele teve uma glicose alta. Então, geralmente, o médico pede para repetir o exame, com o tempo vai fazer outra avaliação. Então, o normal é que nós tenhamos a glicemia de jejum menor que 100 miligramas por decilitro e a hemoglobina glicada abaixo de 5,7. Quando a gente tem a glicemia de jejum entre 100 e 125, a gente tem uma característica de pré-diabetes, e a hemoglobina glicada entre 5,7 e 6,4, né? E a gente tem característica de diabetes mesmo, quando na glicemia de jejum a gente tem um valor maior ou igual a 126 miligramas por decilitro e a hemoglobina glicada acima de 6,5%. Então, esses dados caracterizam um paciente diabético e, geralmente, como eu falei para vocês, há uma repetição dos exames para que a gente consiga entender se aquele paciente é diabético ou não, ou se foi só aquele momento que o paciente obteve esses valores aumentados. Então, o diabetes mellitus tipo 2 é o que mais chama a atenção, porque ele é a forma mais comum de manifestação da doença, atingindo um percentual de 90% a 95% dos casos já registrados, como eu falei para vocês. E isso é um dado da Sociedade Brasileira de Diabetes de 2015, então algo realmente bem atualizado. Em idosos acima de 60 anos, a prevalência de diabetes mellitus tipo 2 estava entre 15% e 20% em 2011, com elevação nos indivíduos mais idosos, ou seja, acima de 75 anos de idade. Então, se você analisar, por exemplo, 20% dos idosos com diabetes, é um dado muito grande. De 100 pessoas, aquelas 100 pessoas que eu falei no início, nós temos 20 com diabetes mellitus tipo 2. Então, é um dado, é uma grande quantidade de idosos. Se a gente pensar também naquele dado inicial de 650 mil idosos todo ano, a gente vê que 20% daqueles idosos eles têm diabetes tipo 2. Então, como lidar, né? Como tratar, como é que a gente vai agir com relação a isso? A alta prevalência de quedas em idosos diabéticos está ligada diretamente com o déficit de equilíbrio corporal causado pela doença. Engraçado que quando eu comecei a estudar o tema, quando eu comecei a entender sobre o tema, eu estava conversando com pessoas da minha família, são pessoas que não são da área da saúde, são pessoas aleatórias, e eu estava conversando com eles e comecei a falar, eu tenho tanta vontade de pesquisar quedas em idosos diabéticos. Aí ficou aquela pergunta, mas diabetes faz cair? Assim, será? Tipo, será que você vai conseguir relacionar isso? Aí
eu comecei a realmente me inquietar. Eu fiquei pensando, nossa, para mim é uma relação tão clara. Eu vejo uma coisa tão clara, tipo, eu vejo um idoso diabético, eu já imagino uma queda, eu já fico pensando que a longo prazo esse idoso vai cair, eu intervenho na queda. Mas essa informação, ela não parece ser tão direta para a população. Então, o que eu queria fazer vocês entenderem é que sim, o déficit de equilíbrio, o desequilíbrio, ele é totalmente relacionado com o diabetes mellitus. E eu vou mostrar para vocês mais na frente o porquê. Mas foi algo que me deixou preocupado, a maioria das pessoas não entenderem que o diabetes se associa com queda. E às vezes o idoso diabético cai e ele pensa que é por 1 milhão de coisas, pela sandália, pelo piso, pela falta de apoio, mas eles não sabem que é pelo diabetes, que o diabetes está gerando todas essas características, que ao final o desfecho é o desequilíbrio e o episódio de quedas. Então, o diabetes mellitus ele se associa diretamente com neuropatia periférica, que cursa com a diminuição de sensibilidade do pé do indivíduo e pode combinar com desequilíbrio e posterior risco de quedas, de 3 a 6% dos casos. Então, a neuropatia periférica é a condição que está mais diretamente relacionada com as quedas em idosos diabéticos, que é a doença nervosa periférica causada pela presença do diabetes. Então, o indivíduo idoso ele tem uma tendência natural a ter uma neuropatia periférica diabética. Vale ressaltar que a neuropatia periférica que eu estou falando aqui é a diabética, que existem diversos outros tipos, como, por exemplo, neuropatia alcoólica. Então, não estou falando desse tipo de neuropatia, estou falando da neuropatia periférica diabética. Então, o idoso com diabetes, ele perde a sensibilidade do pé. Lembrem do caso desse paciente que estava com o pé perfurado por um prego, um parafuso, e ele não sentia. Então, a sensibilidade do pé dele está completamente modificada. E isso se dá diretamente ao diabetes. Esse paciente não tinha outra doença crônica associada. Ele era um paciente que tinha apenas o diabetes mellitus tipo 2. Ele era um daqueles 85% de idosos que tem só uma doença crônica. Então, a neuropatia periférica diabética deixa o paciente sem sensibilidade no pé. Se você não tem sensibilidade no pé, você não consegue nem perceber a alteração do solo, por exemplo, com a propriocepção. Você não consegue perceber quando você bota um calçado, quando você pisa em uma pedra, algo mais específico, e no final das contas você acaba caindo. Então, tem uma associação direta. Se vocês analisarem essas imagens, vocês vão conseguir perceber a principal modificação. Né? Então, assim, a diabetes ela pode ocasionar danos a nervos e causar essa neuropatia. E essa neuropatia, ao final das situações, na parte mais periférica, além de tudo, ainda causa lesões vasculares. Então, a gente tem problema de irrigação sanguínea e problema de irrigação nervosa. Então, isso isso pode gerar artropatias, doenças como o pé diabético, alterações também no sistema nervoso autônomo, como incontinência fecal urinária, impotência sexual. Então, tudo isso é alteração causada pelo diabetes mellitus. E, no final das contas, a gente pode ter uma associação de quedas, a gente pode ter uma associação de desequilíbrio. Como é que esse idoso vai ficar? Ele vai ficar caindo porque a doença é crônica, você não consegue curar, você consegue tratar. Então, a gente precisa ter um cuidado maior com isso, e é esse meu alerta para vocês. É entender que o indivíduo idoso ele pode cair. O indivíduo idoso com diabetes ele pode cair. E entender que a gente não precisa esperar o idoso cair para atuar. A gente precisa atuar antes da queda. Então, o aumento da glicemia sanguínea, ela possibilita uma hipóxia endodural, culminando com uma alteração da perfusão nervosa. Então, a gente vai ter uma perfusão nervosa deficiente, uma perfusão vascular deficiente, e isso afeta principalmente os tecidos que dependem da glicose. Ora, se eu tenho um tecido que depende da glicose, a glicose não está chegando, ou ela está chegando em grande quantidade e não está sendo captada, a gente vai ter um déficit sensorial, a gente vai ter um déficit sensitivo, algo mais específico daquele tecido, como, por exemplo, os nervos periféricos, a retina e o sistema vestibular. Então, olha só, nervo periférico atua no equilíbrio, retina, a gente tem a visão, que é um dos sistemas efetores do equilíbrio, e o sistema vestibular é um dos sistemas primordiais do equilíbrio. Então, a gente tem um problema metabólico que gera uma alteração nos 3 sistemas que comandam o equilíbrio. Então, é uma ligação direta do diabetes mellitus tipo 2 com o desequilíbrio.
O desfecho final dessas alterações são neuropatia periférica, retinopatia diabética e déficit vestibular, expondo o equilíbrio corporal a perturbações drásticas. Então, aqui eu já tenho a principal das justificativas da perda do equilíbrio. Então, aqui eu já consigo fechar o raciocínio de vocês para entender que sim, o diabetes mellitus tipo 2, por si só, ele pode ocasionar déficit de equilíbrio corporal em qualquer pessoa, mas no idoso a gente tem a característica avançada, aumentada, certo? Neuropatia periférica diabética, retinopatia diabética, causando até cegueira, e déficit vestibular com alteração, com geração de tontura, por exemplo. Então, a gente tem o tripé do equilíbrio totalmente modificado pelo diabetes mellitus tipo 2. Idosos com neuropatia diabética, eles possuem maior risco de quedas do que idosos saudáveis. Então, essa é uma discussão muito forte na área da saúde, muito conhecida, muito abrangente, que graças a Deus está tomando uma proporção maior, como por exemplo, com essa web palestra, com a difusão do conhecimento maior, para que a gente consiga entender que o idoso com diabetes mellitus cai. E a gente entender também que a gente precisa juntar todas as pecinhas do quebra-cabeça da vida desse idoso para entender o motivo da queda. Ele caiu por isso, ele caiu por aquilo, ele caiu por qualquer fator que seja, mas que tem associação com diabetes. Então, vamos tratar, vamos orientar, vamos trabalhar, porque a gente sabe que uma queda, ela pode ter uma consequência muito simples, como, por exemplo, uma contusão, só um medo naquele momento, mas a gente sabe que uma queda ela pode ser fatal em qualquer indivíduo, não importa a idade. Mas a gente sabe que no idoso, os cuidados eles precisam ser aumentados. O diabetes mellitus tipo 2, ele se associa também com o dano somatosensitivo e neuromotor, como, por exemplo, a perda de força isométrica do tornozelo. Então, a gente tem um paciente que perde a força, que tem essa fraqueza muscular na região que vai principalmente decodificar a nossa marcha. Então, o idoso pode ter essa dificuldade de marcha. E a sensibilidade tátil do pé, gerando perda do equilíbrio dinâmico, mais evidenciado durante o ciclo da marcha. Por isso, eu coloquei para vocês essa imagem com as 4 características que são enfaticamente avaliadas no idoso diabético. É importante avaliar, principalmente você que atende tanto no domicílio quanto em clínica, que tem um público de idoso diabético. Por exemplo, a avaliação do reflexo aquileo, o reflexo tendinoso aqui, para descobrir se o idoso está com diminuição desse reflexo. O teste dos monofilamentos, que a gente consegue avaliar a perda de sensibilidade, né, no pé do idoso através de um monofilamento. A gente faz o toque, faz a pressão. Quando ele deformar, a gente pergunta ao paciente se ele sente ou não, pede para indicar a região e grava lá na sua ficha de avaliação. A sensibilidade vibratória com esse diapasão, que ele é percutido e a sua vibração é sentida pela ponta dele, que deve ser posicionada no pé, e perguntar ao idoso se ele está sentindo ou não, e deve ser registrado na ficha de avaliação. E a sensibilidade dolorosa por meio de alfinetes, agulhas, a própria agulhinha que vem naquele martelo, que a gente testa o reflexo aqui acima, a gente pode fazer a sensibilidade dolorosa e deixar tudo sempre registrado para que você possa reavaliar futuramente. Essas alterações decorrem pela interrupção de aferências e eferências, ou seja, os dois eixos, tanto que ascende quanto que descende, das extremidades com os centros superiores, cursando com déficit tônico-postural e o surgimento de forças contrárias à manutenção da cinética do centro de pressão plantar. Então, o centro de pressão plantar, ele também vai estar modificado, e a gente já tem por si só um problema maior de equilíbrio, de sustentação do corpo. Então, essa imagem mostra a lesão vascular e a lesão neurológica, que juntos vão gerar um desequilíbrio corporal desses pacientes. Existe uma redução da visão, polifarmácia, como eu falei no início, tontura, déficit auditivo, é importante demais uma avaliação da audição do idoso diabético. Hipoglicemia por mau uso da medicação é um dado bem atualizado. Os pacientes utilizam a medicação de uma forma errada, ou tomam a medicação no horário errado, ou tomam a medicação demais, ou tomam a medicação trocada, e isso pode gerar uma hipoglicemia também, pode levar esse indivíduo até ao coma, e demais fatores que se associam com o risco de quedas em idosos diabéticos. Então, esse slide aqui mostra, por exemplo, para esse pessoal da minha família que perguntou sobre a queda em idoso diabético, toda a associação
desse desequilíbrio. Então, é importante que vocês tenham isso aí memorizado, entendam para conseguir mostrar até para o seu próprio paciente diabético o que é que pode acontecer com o organismo dele caso ele não tenha os cuidados efetivos. A gente sabe que a senescência, que é o envelhecimento natural, ele gera mudança significativa no sistema musculoesquelético. E essas mudanças, elas são capazes de promover uma piora nos sistemas que geram equilíbrio. Porém, a gente sabe que os idosos diabéticos, eles possuem um risco maior de desenvolver esse déficit de equilíbrio corporal pelas próprias características da doença que a gente acabou de estudar. Então, a gente precisa abrir os nossos olhos, acender a luzinha da preocupação quando a gente vê que o indivíduo, além de idoso, ele é diabético. Então, a gente precisa mostrar para ele o que é que pode acontecer caso ele não se cuide, o que é que pode acontecer se ele não seguir as orientações que vocês da saúde vão dar e o que é necessário para que ele melhore. Então, nessa perspectiva, a incidência de quedas em idosos diabéticos foi de 78% e nos não diabéticos foi de 30% nessa pesquisa em 2005. Isso mostra o exponencial risco que o diabetes acarreta no equilíbrio corporal de idosos. E esse risco é o que deve ser um instrumento da nossa principal preocupação e das nossas terapêuticas, do que a gente vai fazer, do que a gente pretende fazer com o nosso idoso. A avaliação do risco de quedas, ela é necessária para nortear as terapêuticas de reabilitação e para gerar medidas preventivas. Então, eu sempre falo que a prevenção, ela é a chave do negócio. E eu me preocupo muito quando eu recebo perguntas do tipo, com quantas quedas a gente precisa, o idoso ele já está suscetível a precisar de uma reabilitação? Eu sempre respondo que nenhuma. A gente não pode esperar ele cair. Pelo contrário, se a gente esperar cair, a gente está sendo imperito, negligente e imprudente. A gente não pode deixar isso acontecer. A gente precisa entender a manifestação das doenças que o idoso tem, a gente precisa se preocupar com as características tardias dessa doença, com o que aconteceria se ele não se tratasse, e só então, a partir daí, a gente tem que atuar no sentido de prevenir as quedas, prevenir as alterações maiores, prevenir os principais problemas. Então, todas as referências que eu utilizei nessa web palestra, elas estão listadas aqui. Tive muito cuidado de colocar todos os estudos, todos os artigos nesse slide e no slide seguinte, para que vocês tenham uma leitura mais aprofundada do tema. Quem gostar, quem se interessar, quem precisar discutir um pouquinho mais sobre o assunto, eu estou disponível para vocês, para o que vocês quiserem de parcerias, de cuidados, de atenção integral ao idoso diabético. Podem entrar em contato comigo, busquem esses estudos, tem estudos nacionais também, mas também tem internacionais, então o que vocês precisarem também de diretrizes, Sociedade Brasileira de Diabetes, estudem, se informem, pensem no paciente de vocês, pensem nos benefícios que vocês vão ocasionar para eles e pensem em tudo que eles podem se beneficiar e melhorar por causa de vocês. Então, meu muito obrigado. Obrigado pela participação, obrigado pelo convite da professora Luciana, por fazer parte desse contexto, esse conteúdo tão atualizado, tão avançado, para que a gente possa difundir mais a ciência, o que a gente faz no nosso dia a dia. Foi um prazer estar aqui com vocês e desejo um excelente fim de ano.